Hello, everybody. Fostering Lingua talking to you one more time. Hoje eu quero falar num vídeo comentando e discutindo alguns problemas aqui do Brasil em relação à aprendizagem de inglês. Quero falar de forma honesta, explicar o que eu acho e também pontos que eu acho que devem ser feitos para melhorar no Brasil a questão do ensino de inglês e também da aprendizagem de inglês. Se você for ver pesquisa, você vai ver que o Brasil é um dos países que tem a fluência mais baixa. E fora do Brasil, você tem influências muito mais altas em relação ao emprego também. Quando as pessoas querem buscar brasileiros que falam inglês, eles vão ter mais dificuldade, o inglês fluente, né, e tudo mais. E as medidas dão que o brasileiro, em média, 5% dos brasileiros, 5, 6% dos brasileiros falam inglês, 1% fala fluente. Se eu acredito nessa estatística, é uma estatística até interessante, até não diria que ela está totalmente certa, eu diria que tem mais inglês residual aí, que não está sendo contabilizado, normalmente porque o fluente também tem a ver com C1, e aí tem um debate muito grande sobre o fluente no C1, no B2 e tudo mais. Mas vamos então passo a passo do porquê que eu acho que no Brasil é muito difícil as pessoas virarem fluentes em inglês, né? Em línguas em si, mas em inglês é o tópico principal desse vídeo. Então eu anotei no papelzinho aqui e eu vou falar sobre cada um dos tópicos e comentar. Primeiro tópico: o Brasil estuda inglês, mas não testa o inglês. Isso acontece nos cursos, nas escolas, na escola pública, na escola privada, isso acontece em todos os lugares. Normalmente esse negócio de estudar e não testar é o modo que o Brasil faz a escola. Então, o Brasil foi feita a escola assim, o Brasil não é um país que lê, o Brasil foi um país que foi proibido de ter imprensa até o Dom Pedro chegar, proibido de ter escola aqui no Brasil. Então, assim, historicamente, o Brasil é um país desse jeito. O Brasil é um país que não quer testar, não quer criar algumas coisas. Claro que eu estou generalizando aqui o português, Brasil, né? Cultura brasileira. É claro que a gente tem exceções e estou querendo falar uma forma geral, certo? Né? Também sou brasileiro, é lógico. Isso me dói muito falar isso também. Mas o Brasil é um país que estuda as coisas, mas não testa o que estudou. Então, por exemplo, nas escolas e em vários locais, você vai perceber que as pessoas querem a resposta ao invés de refletir sobre uma coisa. Se um professor, seja em inglês ou seja um professor fora, né, nas áreas comuns aí, escola, pedir uma questão que for de reflexão, ao invés de uma questão de decorei o que foi na prova, os alunos vão reclamar. Que não estão acostumados também com isso, na questão de refletir. O Brasil de hoje me parece também um Brasil que não para refletir muito. Então não para repensar ou achar uma resposta que está um pouco escondida. Isso reflete, lógico, na língua. Língua, mais do que as outras coisas, ela é feita e a única função da língua é comunicação entre as pessoas. Então eu preciso testar. Mas o fato dos alunos não testarem é, para mim, um dos primeiros casos do que faz o inglês ser muito deficitário no Brasil. As pessoas fazem o curso, vai lá, faz 2 horas de inglês por semana, ou mais que isso, mas sai da aula e não testa. Aí o que algumas escolas fazem é aumentar o homework, dar bastante homework. Normalmente os alunos não vão fazer homework, muitos vão fazer, alguns não vão fazer, e o homework é chato, porque também não é teste grande em si, é um teste de você conseguir fazer a gramática. Mas quando eu quero dizer com teste, teste é comunicação em si. É eu fazer uma escrita do nada, eu quero inventar um tópico aqui, ou eu explicar alguma coisa do nada. Isso é quase inexistente no Brasil. Bom, segundo tópico, segunda questão do inglês ser muito complicado no Brasil, ter pouca fluência, é que o Brasil não tem receptividade ao estrangeiro. De forma geral, então, se a gente for falar do espanhol aqui, que né, nossos vizinhos, o Brasil tem quase nenhuma receptividade e também um pouco de preconceito. Eles sempre acham os nossos vizinhos, o que é loucura, mas o Brasil acha os vizinhos dele, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Equador não, Peru, todos eles, Venezuela, Colômbia, como pessoas de lá, que não tem influência um com o outro. É complicado. No inglês também a mesma coisa acontece. Apesar do Brasil ter uma não fetiche, mas assim, uma certa admiração ao gringo, especialmente gringo europeu e norte-americano, mesmo tendo, o Brasil não tem uma receptividade à ideia estrangeira.
É engraçado, porque o Brasil é um país assim, né, que tem muita diversidade, é um país feito de muitas coisas. Quem é estrangeiro não deve estar entendendo o que eu quero dizer com receptividade. Com receptividade, não quero dizer tratar bem, porque o brasileiro trata bem as pessoas, é um dos povos que mais faz isso. Com receptividade, eu quero dizer com aceitar uma cultura diferente ao mesmo tempo acontecendo e tentar entrar dentro dela. Então, existem muitos, você vê relatos assim, especialmente se a gente não estiver falando do inglês europeu e americano, né? Que deixa pra lá. Bom, assim, pelo fato do Brasil estar no litoral, né? A maioria do Brasil está aqui baseado no litoral, ele está sozinho, está isolado mesmo. Está isolado e tem uma selva enorme, né? A Amazônica e o Pantanal com jacaré e onça para ir para o outro lado. Então sempre dá essa dificuldade aí para o brasileiro ter conexão com os outros. Só locais específicos, né? A gente no Brasil tem bairros específicos que você tem que ir lá naquele bairro para conseguir ter uma conexão com o não brasileiro, assim. Bom, terceiro tópico, então. Terceiro tópico é que as escolas estão mais preocupadas em mostrar para os pais o conteúdo. Assim, as escolas no Brasil, estão sendo, elas são cobradas de conseguir fazer material, dos pais olharem o livro e falar assim, ó, tem muito livro, tem muito material sendo feito, tem muita coisa escrita, então deve ser bom. E aí vira, isso para mim, de forma geral, tá? Quando eu estudei na Universidade dos Estados Unidos e no Brasil, eu sempre tive, na Federal, eu estudei na Federal, eu sempre tive muito mais aula no Brasil do que eu tive nos Estados Unidos. Ao ponto de que quando eu coloquei 16 horas por semana, não, 16 créditos por semana, no Brasil, normalmente, qualquer um faz 23, 25, 20. Eu fazia faculdade integral, né? Quando eu fui fazer 16 créditos, eu tive que fazer uma autorização dizendo que eu conseguia fazer isso. Porque o normal é fazer 12. E eu percebi o quanto de tarefa extra-sala eu tinha fora dos Estados Unidos. Eu chegava em casa todo dia, eu tinha que fazer coisa. Todo dia. E eu ter pego 16 créditos foi ruim também, porque eu tive que penar muito dentro da biblioteca, fazendo muita coisa extra. E no Brasil você tem muita carga horária e pouco tempo do aluno fazer. Talvez tenha a ver, como eu falei da primeira parte, que no Brasil a sala de aula é o local de aprendizado. Você saiu da sala de aula, não existe mais aprendizado. Então esse caso cria, por exemplo, em cursos, né, essas escolas assim, que os pais cobram que o aluno faça muita coisa dentro da sala, os materiais ficam extensos, cheios de coisa para fazer, o aluno escreve um monte de coisa, mas sai dali e não vai testar nada. Até o outro dia, quando chegar no outro dia com o professor, ele vai falar assim, e aí? Ele fala, fechei o livro e abri hoje de novo. Então, outro problema aí do aprendizado do inglês tem a ver com essa questão que a gente tem que mudar, tanto nos pais, quanto nos filhos, quanto nas pessoas que querem aprender línguas em si, né? O outro ponto, é um ponto mais polêmico, sim, mas de forma geral, o mercado, setor, professor de inglês no Brasil, ele tem defasagem, ele tem pouca qualificação. Pelo fato de ser poucos brasileiros têm influência, não, o pagamento para um professor de inglês pode ser bom, pode ser ruim, depende bastante, mas de forma geral é defasado. E isso cria professores que não têm muita qualificação, não têm muita experiência e então o aluno não vai ter como ter uma qualidade tão grande se quem está dando a qualidade não é tão grande assim. Eu estava lembrando esse dia atrás que teve uma lei que meio que está ainda em discussão para obrigar os professores de B1, B2 para ser professores no estado. E eu tenho uma opinião muito, poderia dizer, uma opinião forte de que, para mim, se o professor é menos que B1 no inglês, não adianta ser professor de inglês. Ou uma língua exótica, uma língua muito diferente, é uma coisa, mas professor de inglês sendo menos que B1 na língua, eu não acho que. A não ser que seja aluno para 5 anos de idade, 3 anos de idade. Mas um professor B1, menos que B1, eu não acho que daria para dar uma aula assim normal, não. Ele deveria ser no mínimo B1, mas é mínimo mesmo. Mínimo, mínimo. Porque é preciso de qualificação para conseguir ensinar. É preciso. E nem que o professor gaste mais dinheiro ou tenha fomento do governo brasileiro para que o professor tenha mais qualificação. E isso eu já vi acontecendo bastante, né? Com professores de licenciatura para fazer 3 meses nos Estados Unidos. É preciso ter muito mais isso, porque está muito defasado em relação
a qualidade dos professores em si. Pois é. E o último tópico é o uso do inglês fora da aula, que é zero. O uso do inglês fora da aula sendo zero, claro que vai fazer a aula sendo o único local de exposição, 2 horas por semana durante uma semana inteira é muito pouco. E o aluno deveria usar aquelas 2 horas para aprender a gramática e o que precisa e falar, e fora praticar bastante. Como no Brasil não tem a prática fora, a escola em si tem que ser a parte da prática também, da parte de falar, e é isso. Me falta, acho que às vezes no Brasil, um grupo de estudo para as pessoas juntarem, né? Pessoas que fazem aula juntas, juntarem e começar a conversar. Ou locais onde que é só de prática de conversação. Um, um café que seja feito para isso, alguma coisa que abra o mercado para que as pessoas conversem entre si e pratiquem o que aprendem na sala. Porque se de fato a gente ficar na sala de aula aprendendo muito, não falando nada, saindo e não praticando, vai terminar com o resultado que a gente tem hoje, que é brasileiros têm pouca fluência, dos que aprenderam inglês, muitos não conseguem praticar, e muitos desses que praticaram inglês ainda têm o sotaque só, né, o sotaque brasileirado, ou seja, um inglês muitos problemas, não problemas, muitas características brasileiras que atrapalham no significado. Bom, é isso. Esses são para mim os grandes problemas, grandes características que faz o brasileiro ser pouco fluente em línguas. Mas enfim, algumas coisas que podem ser feitas então para resolver esse problema. Para mim, uma das principais coisas que você pode fazer para resolver esse problema é fazer aula individual. Então, fazer aula com o professor de forma individual para você específico, especialmente se a gente estiver falando de uma pessoa que fez o curso na escola o tempo todo e terminou e ainda não está conseguindo se destravar, então faça um curso individual um com o professor. Não precisa ser exatamente um professor, pode ser dois amigos conversando entre si, tentando, né? Um ajudar o outro e falar só inglês. Uma forma desse jeito também resolve bastante. Então, para mim, a primeira coisa que precisa fazer é arrumar uma forma de testar, de fazer essa prática, seja ela pagando um professor individual, seja ela com um amigo, onde que vocês tentem falar inglês o tempo todo. Essa seria, para mim, a principal forma de driblar essa barreira. A segunda forma é conseguir colocar dentro do seu dia a dia a imersão real de inglês, que não seja ficar vendo série em inglês com legenda em português, porque isso aqui é a coisa mais rasa possível. Isso não é uma pessoa que fez escola de inglês, terminou, vai fazer isso. Isso não é nada. Pode ser um livro como esse aí, ó, né, de George R. Martin. Vou pegar ele e vou tentar ler ele. Não quer dizer que você vai fazer bem 100%, mas eu tenho que me imergir de alguma forma. Saber a história de algum lugar, sei lá, vídeo no YouTube de história, de documentário. Eu tenho que, de alguma forma, me imergir naquele lugar e testar, que é a primeira parte que eu falei. Fazendo isso significa você individualmente, extra às aulas, as pessoas que eu conseguir alcançar com esse vídeo, pode ter certeza absoluta que isso vai criar muito desenvolvimento na sua fluência e você vai fazer parte, então, dos poucos fluentes que o Brasil tem. Só isso por hoje. Muito obrigado. Até mais. See you guys.